E vou compartilhar o nosso momento surpresa. Lá vai. Hoje em dia, boa parte da nossa comunicação é feita por mensagem de texto. E a pressa, dificuldade com o teclado e com a língua portuguesa, ou ainda a preguiça de usar a pontuação de forma correta, podem gerar muitos problemas de interpretação, como nesse singelo post de uma pessoa que queria apenas dizer esqueci de dar boa noite, mas colocou uma vírgula a mais e publicou a seguinte mensagem para o mundo: esqueci de dar boa noite. A importância do ponto, da vírgula e de outros sinais gráficos na nossa vida é o tema de hoje. Vem comigo! Exclamação. Vem comigo? Interrogação. Vem, ponto. Comigo, ponto. Neusaldina apresenta Saber Não Ocupa Espaço. Os erros de pontuação podem gerar grandes confusões e muita dor de cabeça, como no caso da garota que viu a foto de um lindo bolo confeitado e inocentemente mandou a imagem para o namorado sugerindo que eles fizessem juntos um bolo igual. Esqueceu a vírgula e, em vez de perguntar, vamos fazer? Vírgula, amor. Escreveu, vamos fazer amor? O namorado aceitou na hora e nem lembrou do bolo. Outro exemplo curioso foi o slogan do governo Michel Temer. Inspirado no famoso ex-presidente Juscelino Kubitschek, que cunhou a frase 50 anos em 5, o governo Temer criou a frase o Brasil voltou 20 anos em 2. Claro, a vírgula estava lá, mas na hora de ler todo mundo interpretava que o Brasil voltou 20 anos em 2. E aí a assinatura foi abandonada. Os mal-entendidos não acontecem só nas comunicações pessoais ou governamentais. Acontece também em testamentos, contratos, documentos. Em muitos casos, um simples engano na pontuação já resultou em muitos erros em divisões de herança, problemas imobiliários e até indenizações milionárias em contratos de trabalho. Agora pense, se o erro ou o esquecimento desses sinais gráficos resultam em catástrofe nos nossos dias, imagine como era no tempo em que a pontuação nem existia. Sim, porque durante muitos e muitos séculos, desde a invenção da escrita, não havia ponto, não havia vírgula, parágrafo, nada. Não tinha nem espaço entre as palavras. Tudo dependia da interpretação de quem lia. Até as profecias podiam ser confundidas. É só olhar os antigos pergaminhos gregos, inscrições egípcias ou o Antigo Testamento em hebraico, para ver que as letras e os símbolos estão todos colados uns nos outros. Parece mais um jogo de caça-palavras do que um texto normal. Eis que no século 3 a.C., um bibliotecário e gramático de Alexandria chamado Aristófanes deu um basta e literalmente pôs um ponto final nessa confusão. Acredita-se a ele a invenção de todo um sistema de acentuação em grego. E mais, Aristófanes também inventou uma das primeiras formas de pontuação, os pontos, que separavam os versos e indicavam onde respirar quando os textos fossem lidos em voz alta. Aristófanes também criou um outro ponto, que era um pouco mais alto e que foi um precursor da vírgula, separando partes mais curtas. Aristófanes criou até um correspondente para o ponto e vírgula. Infelizmente, a ideia de Aristófanes não viralizou, não virou modinha e, por assim dizendo, flopou. Foi o cristianismo que abraçou a escrita e rejuvenesceu a pontuação, especialmente quando se difundia pela Europa. No século VII, Isidoro de Sevilha fez uma versão atualizada do sistema de Aristófanes e, finalmente, colocou ponto final no final da frase. Outro sinal gráfico que surgiu mais ou menos nesse período foi o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação só chegaria em torno do século XV. Claro, porque foi em meados de 1450 que Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis e começou uma revolução que popularizou a escrita impressa e a leitura. De todos os sinais gráficos, as aspas foram as últimas a chegar, junto com travessão e as reticências. Hoje, além de toda a pontuação, nós temos emojis, figurinhas, gifs animados, tudo para expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos na nossa comunicação. Eu, por exemplo, quero fazer um comunicado agora com todas as letras e por isso vos digo, parágrafo, travessão, saber não ocupa espaço.
Ponto final. O oferecimento, Neusaldina. Muito bom conhecimento. E é verdade, cada de vírgula, às vezes dá cada besteira, sai cada bobagem. Foi muito bom esse momento. Foi um momento. E Neusaldina não é comprimido para dor de cabeça? Isso mesmo. Vamos iniciar a reunião. Só o sino, por favor. Boa noite a todos. Quinta-feira, dia 8 de agosto de 2023, na nossa quinta reunião ordinária do período 2023-2020, do 118º ano rotário, com o lema do período eu, associado representativo do Clube de Rio de Janeiro, militar, ortopedia. Presidente, a sua voz está picotada. Tem como tentar melhorar a sua transmissão? Dou início, então, a essa reunião, certo? E convido a secretária a iniciar, convidando a companheira Dilma Mendes para a oração rotária da noite. Dilma, por favor. Boa noite a todos. Dilma Mendes, Espírito Santo, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper, como advogada. A oração do Rotary. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, você me escreveu, que todos os membros desse clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Presidente, você está com o microfone mutado. Nesse momento, vamos ouvir o hino nacional, logo após fazer uma ação ao nosso panteão nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor
sim, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, impávido, colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua, defende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, convido à tribuna virtual a nossa diretora de protocolo, nossa querida Renata Andrade. Por favor, Renata. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Renata Andrade, associada representativa do Rotary Club de Rio de Janeiro, VESP. Classificação, professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro, na função diretora de protocolo no período de 2023-2024. Sob o lema Crie Esperança no Mundo, o Rotary Internacional está no seu 118º, nono ano de fundação por Paul Harris, e hoje tem como nosso presidente de Rotary Internacional o companheiro Gordon McNally, do Rotary Club de South Queens Ferry, distrito 4621, Scotland. Nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro Antônio Luiz de Vasconcelos, que foi governador distrital no período de 2007-2008 e é do Rotary Club Fortaleza Alagadiço, distrito 4490, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Nosso governador distrital é o Pedro Luiz Dalboni da Cunha, do Rotary Club de Volta Redonda, Jardim Primavera, distrito 4571. Nosso presidente é o companheiro José Cândido Gonçalves da Costa, do Rotary Club de Rio de Janeiro, VESP, distrito 4571. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, temos o prazer de receber o nosso companheiro Márcio Cavalca Medeiros, do Rotary Club Marília Inovação, que falará sobre o tema Estatuto e Regimento Interno, Documentos Básicos. Desde já, desejamos uma excelente palestra ao nosso companheiro, que servirá de base a todos nós associados para entender melhor uma parte dessa enorme engrenagem chamada Rotary. Com a palavra, o nosso presidente José Cândido. Obrigado, companheira Renata, pela excelente direção de protocolo exercida. E hoje, como temos esse nosso poderoso convidado, nosso querido Márcio Medeiros, tão conhecido no Rotary, tão prestigiado, e vai fazer uma palestra que é, na verdade, uma instrução rotária
de grande vulto. Portanto, nós que temos hábito de fazer instrução rotária durante o período do transcurso da nossa reunião, hoje, efetivamente, não faremos isso. Nesse momento, convido a nossa secretária, Patrícia Magalhães Magluta, para os informes de secretaria. Muito obrigado. Patrícia. Boa noite a todos. Patrícia Magluta, classificação analista judiciária, associada representativa dessa unidade rotária. Assuntos de secretaria, nós temos hoje reunião também no Clube Sernambetiba, mas é uma reunião interna. Amanhã, dia 9/8, quarta-feira, às 12h30, haverá uma reunião pela plataforma Zoom do Rotary Club Tijuca, com a palestra Fake News nas Empresas, proferida pela advogada civil Bianca Carvalho. No dia 11 e 12 de agosto, teremos, organizado pela Casa da Amizade Guaratinguetá, a Expo da Amizade, uma exposição com vendas de artesanatos e alimentos. Dia 19/8, teremos a feijoada em Guararema. Convido os companheiros do nosso clube que queiram ir, que vai haver um grupo do Vesper indo para essa feijoada. E dia 24 e 26 de agosto, não poderia deixar de dizer, teremos o Instituto, o 46º Instituto Rotary, em Foz do Iguaçu, onde também estaremos representados pela companheira Diva e, se eu não me engano, pela companheira Silvane. Com relação às datas de comemorativas dessa semana, nós temos o dia 3 de agosto, foi comemorado o fim oficial da censura no Brasil. A data foi criada em 1988 para recordar o dia em que a nova Constituição Federal foi votada na Assembleia Constituinte. A censura estabeleceu-se a partir de 1964, na ditadura militar, e cerceava a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e política. O Dia Internacional dos Povos Indígenas, no dia 9 de agosto, foi criado pela ONU como resultado da atuação de representantes de povos indígenas de diversos locais do globo terrestre. Então, 11 de agosto é um dia em que se comemora o Dia do Estudante. Essa comemoração é desde 1927, com a instituição dos cursos jurídicos por Dom Pedro I. Também por essa razão, o Dia do Advogado, que homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça. E, em decorrência disso, o Dia do Pendura, do famoso Dia do Pendura, comemorado pelos estudantes brasileiros de direito que iam aos restaurantes, se fartavam a valer e depois pediam para pendurar a conta. Tradição que tem suas raízes desde a época do Império, época em que os advogados possuíam muita notoriedade e os proprietários dos estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os advogados e acadêmicos de direito para comemorar a sua data. E no próximo domingo teremos a comemoração familiar, o Dia dos Pais. A primeira homenagem no Brasil ocorreu em 1950. E uma curiosidade é que o Brasil é um dos poucos países que comemora essa data em agosto, quando na maioria dos países é celebrado em junho. E dia 14 de agosto há também o Dia de Combate à Poluição. Tá? Poluição que é definida como a degradação das características naturais do meio ambiente, sejam elas físicas, químicas ou biológicas. Essas são as datas comemorativas dessa semana e os informes de secretaria. Presidente, a palavra é sua. Obrigado, secretário. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades rotárias, representadas aqui pelos diversos presidentes de períodos distintos, todos os companheiros rotarianos, rotarianas, amigos e amigas. Prazer enorme estar com vocês, tê-los na nossa reunião. Hoje, a presença, como dito, de Márcio Medeiros, e nós vamos apresentar um currículo abreviado, porque ele é extenso, para que nós possamos ter mais tempo para poder escutar sua sabedoria nessa noite de boa explanação. Temos uma reunião com 43 pessoas presentes até o referido momento. Companheira Patrícia Magluta, por favor,
a leitura do currículo, por favor. Márcio, quem deveria ler seu currículo foi quem seria Zélia Heralt, da nossa companheira do clube, que organizou e intermediou essa reunião, mas como ela não pôde estar presente, eu vou fazer essa leitura. Márcio Cavalco Medeiros, associado representativo do Rotary Clube de Marília Inovação, do Distrito 4510, desde 2023, com a classificação de jornalismo. Natural de São Paulo, capital, nascido em 1966. Casado com Lisângela Adriano Pereira Medeiros, com um filho, Murilo Medeiros, e com o nascimento de Laura, a primeira filha do casal. Empresário, radialista e jornalista, atuando em emissoras e jornais nas cidades de Marília e na capital paulista. Em São Paulo, trabalhou em emissoras como Rede Record, da Rádio e Televisão, e na Rádio e TV Bandeirantes, além da Fundação Casper Libero de São Paulo, e também na Rádio Capital. É proprietário da Eficaz Comunicação Empresarial Limitada, empresa de comunicação empresarial especializada em assessoria de imprensa e comunicação empresarial na cidade de Marília. No Rotary Internacional, foi admitido em 1º de maio de 2002, no Rotary Clube de Marília, pioneiro, ocupando diversos cargos do Conselho Diretor do Clube e do Distrito 4510 do Rotary Internacional desde então. Na gestão de 2023 e 2024, passou a fazer parte do Rotary Clube Marília Inovação. Em 2009, foi indicado ao cargo de governador do Distrito 4510 do Rotary Internacional para a gestão em 2011, assumindo o cargo posteriormente, com o lema Conheça a si mesmo para envolver a humanidade. Com o presidente, na ocasião, Kalyan Banerjee, eu não sei se falei corretamente, da Índia. Representante pessoal do presidente de Rotary Internacional por 6 ocasiões. Márcio, a palavra é sua. Salve, salve, Patrícia. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, pela consideração. Estou extremamente feliz em poder compartilhar Rotary com todos vocês. Obrigado ao presidente José Cândido em abrir o seu clube para todos nós do Brasil, para que possamos conversar um pouco mais a respeito daquilo que gostamos tanto, que é o Rotary Internacional. E agradeço aqui também a presença desse casal carioca que eu admiro bastante, o governador Henrique e também a Solange. Ambos estão aqui presentes nesta sala. Sou fã dos dois, acompanho esses dois pela internet, vi que o governador Henrique até emagreceu. O homem não é fraco não, viu? Está esbelto, está chique do último. E também quero agradecer a Diva e também a Neide Brilho, que há tempos eu não as via, estava com bastante saudade de vocês duas. A Neide sempre com esse batom chamativo em vermelho, né? Combinando com a sua roupa, que combina com a armação do seu óculos. Ela é cheia de charme, essa mulher, né? E também quero cumprimentar os meus amigos aqui do Distrito 4510. Vejo aqui alguns deles, das cidades de Garça, Piratininga e também de Marília. E também um abraço especial a esse meu amigo Marcos Pintor, que também estava com bastante saudade, há tempos eu não ouvia, e hoje estamos juntos nesta noite aqui, reunidos pelo pessoal do Rio de Janeiro. Gente, eu não posso começar essa apresentação sem dizer o quanto que eu estou feliz. Aliás, o rotarismo brasileiro está feliz. A indicação do nosso ex-diretor Mário César Martins de Camargo para o cargo de presidente do Rotary Internacional, depois de 34 anos, é motivo de grande alegria para todos nós. Estávamos sedentos, esperando a oportunidade de ter um brasileiro no cargo máximo da nossa instituição. Vários tentaram e chegou a vez do Mário César, que tem todo o cabedal, tem toda a categoria para ser. O homem é poliglota, o homem é gentleman, o homem é fantástico. Ele, na realidade, não é ele que vai vestir o cargo de presidente do Rotary Internacional, é o Rotary Internacional que vai ser vestido com a forma peculiar que o Mário tem de ser rotariano. Então,
Eu quero dizer para todos vocês que eu estou bastante feliz e espero que todos vocês também estejam felizes, porque realmente é um motivo de grande satisfação. Eu já sou um entusiasta do Rotary. Agora, então, na gestão 2025-26, eu tenho a impressão que o Rotary no Brasil vai crescer diante desta motivação especial que todos nós passamos a ter. Bom, eu preparei um material aqui para compartilhar com todos vocês. Eu quero dizer que esse material ele é extremamente prático, porque eu não estou inventando absolutamente nada. Eu precisava aqui alguém aí, deixa eu pegar aqui o meu amigo Luiz Gustavo Custer, de Rio Negro. Esse é parceiro, viu, gente? Esse não falha mesmo. Quando não tem internet, a gente vai pelo celular mesmo conversando. Todo mundo vendo aí a telinha azul e branco, regimento 100%, 100%. Rotário? Que bom. 100%. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Porque funcionou. Funcionou, né, Costa? Joia. Bom, pessoal, quem me conhece sabe que eu não consigo, como jornalista, como entusiasta do Rotary, né? Ou então, como aqueles gostam de me chamar, né? De rotarado, né? Eu gosto sempre de falar a respeito da nossa instituição e eu não posso perder essa oportunidade com bastante gente aqui, mais de 40 pessoas, sem dar uns pitacos do ponto de vista de informação a respeito da nossa instituição. Como bem colocou o presidente José Cândido, hoje está valendo aqui, né, instrução, educação e informação rotária, tudo no mesmo pacote. Então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa, como bons rotarianos que somos, sempre dizer o que o Rotary é e o que o Rotary faz, com bastante propriedade, bastante segurança, sem medo de ser feliz. Então, eu sempre coloco esse slide aqui para que a gente nunca se esqueça quando nos perguntarem o que é o Rotary. Aí você vai dizer assim, o Rotary, ele reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Uma maneira bastante simples, direta e objetiva de falar a respeito da nossa instituição, exatamente para que você tenha tempo para dizer que o Rotary faz muita coisa. Não só na nossa cidade, mas também no Brasil e no mundo. O Rotary, pessoal, é da humanidade. Eu, quando estive governador do Rotary aqui no Distrito 4.510, na gestão 2011 e 12, eu fiquei bastante surpreso, porque eu vi que muitos rotarianos não sabiam dizer o que é o Rotary. Quando eu estive como coordenador nacional da imagem pública do Rotary, eu percorri os 38 distritos brasileiros naquela oportunidade, hoje nós somos em 31, e eu percebi que o rotariano brasileiro não sabia o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Então, eu quero aproveitar sempre as oportunidades que tenho para mostrar que é simples falar o que é o Rotary e o que o Rotary faz. O Rotary é formado por líderes, pessoas que têm significado, pessoas que têm influência, pessoas que têm importância em diversos segmentos da comunidade. O Rotary, pessoal, não é para qualquer um. Infelizmente, a gente não está se lembrando disso, tá? E a gente precisa selecionar melhor as pessoas que entram dentro da nossa organização. Os clubes precisam criar mais critérios, porque não é qualquer um que aguenta ser rotariano. Não é qualquer um que vai liderar líderes, como é o caso dos presidentes que passam anualmente à frente da nossa instituição. Então, é importante que a gente saiba que o Rotary é seletivo. O que isso quer dizer? Que, para ser rotariano, você tem que ter um algo a mais. Então, só por isso, já seleciona bastante a nossa instituição. E daí a importância de se fazer parte dessa associação, porque, afinal de contas, não é qualquer uma instituição que perdura por 118 anos. Então, a gente precisa dar valor a essa nossa presença dentro de um Rotary Club. Quando eu falo trocar ideias, discutir problemas, são os debates, pessoal. Um Rotary Club nada mais é do que um fórum de debates. É preciso ter pensamentos antagônicos, é preciso ter o contraponto. Já pensou se todo o clube pensasse e visse o problema com a mesma ótica?
ia ser uma chatice danada. A gente precisa ter um quadro associativo diversificado, exatamente para que cada profissional veja o problema e aponte a solução de uma maneira diferente. Só aí já está explicado a diversidade dentro do Rotary. Então, é importante que nesse debate você respeite o outro, que nesse debate você seja respeitado. Eu tenho visto pouco respeito dentro dos clubes que eu tenho visitado às vezes. Pessoal meio nervoso, usando umas palavras assim não muito agradáveis. Eu acho que isso não é ambiente do Rotary. Então, é importante que nesse debate a gente sempre se coloque no lugar do outro, né? O respeito é fundamental dentro desse processo. E apontar a solução. Eu não vejo outra forma a não ser utilizando os programas e produtos do Rotary. Então, para isso, é importante que a gente conheça os programas do Rotary, que a gente saiba dos produtos. E eu estou defendendo uma tese, viu, presidente José Cândido, minha amiga Patrícia, pessoal, Diva, que está de Clube Novo também. Gostoso estar em Clube Novo, né, Diva? A gente fica mais motivado, né? Estou passando por isso também. Olha, precisamos falar mais do Rotary, no Rotary. Entenderam ou não? Falar mais do Rotary, no Rotary. Quanto mais eu falo do Rotary, no Rotary, o novato aprende e o veterano se atualiza. Então, se existe um lugar que a gente deve falar bastante sobre a nossa organização, é no clube. É no clube que a gente aprende o que é o Rotary. É no clube que a gente aprende como se comportar como rotariano. Não é em seminário, conferência, não é nesses eventos oficiais do distrito. É no clube, é dentro de casa. Não é assim com os nossos filhos. Eles não são educados na família e eles vão para a escola para serem alfabetizados? Então, é dentro do clube que nós vamos ser educados. Então, pessoal, eu estou sugerindo, e aproveito aqui quase 50 pessoas presentes, vamos utilizar essas 3 questões dentro do clube? Ô, Sueli, no seu clube, pede para ter educação rotária. Ô, Mário Batista, meu amigo, vamos falar da instrução rotária. O Valdir Ribeiro, que está aqui desde o começo, por que não introduzir, né, Valdir, a informação rotária? Eu gosto muito dessa frase aqui, o Rotary é o que o Rotary faz. Se a gente fizer Rotary, nós seremos muito melhor conhecidos dentro da comunidade. Quando eu falo de educação, pessoal, é comportamento, tá? É como que eu me comporto como rotariano, é como que eu utilizo o meu distintivo, é quando que eu uso a minha carteira de identidade rotária, é como que eu devo me comportar com um governador, assistente, como que eu participo de uma reunião interclube, de uma conferência, de uma assembleia. Percebe como a gente precisa conversar mais sobre isso dentro do clube? A instrução é o que nós vamos falar hoje, é a questão do estatuto e regimento interno. Não dá para você fazer parte de uma organização sem conhecer a regra do jogo. Ninguém é louco de entrar num grupo sem saber como que ele funciona. Vai dar briga, vai dar discussão, vai dar confusão por não conhecer a regra. E a informação rotária é o fato, é a notícia. É o que está acontecendo no Brasil e no mundo, dentro da nossa organização. E aqui eu abro espaço para a nossa revista Rotary Brasil, que é fantástica neste aspecto. Eu adoro essa revista, e no meu clube a gente lê a revista toda a reunião semanal. Sempre estamos com ela embaixo dos braços ou à frente para ver o que o Rotary está fazendo no Brasil e no mundo. Agora, pessoal, se você acha que não dá para conhecer Rotary, você está enganado. Agora nós temos a central de aprendizado, e nessa central de aprendizado tem tudo, inclusive essas questões de estatuto e regimento interno. Só não aprende quem não quer. Antigamente era tudo impresso, agora é virtual. E olha, vou contar uma coisa, é super divertido. Faz um teste, entra lá e veja se eu estou falando a verdade ou não. Eu duvido que você vai ficar apenas num treinamento. É tão gostoso que a gente quer fazer 2, 3, 4, quando a gente vê, já fez 10, 20, é uma delícia. É uma maneira muito gostosa de aprender a respeito da nossa instituição. Agora, não dá para se dizer rotariano
sem admirar a nossa fundação. Há 14 anos, a gente é considerado como a melhor fundação humanitária do planeta. Vocês sabiam disso ou não? Mais de uma década. E por que a gente não gosta da fundação? Por que nós que estamos aqui em quase 50, por que cada um de nós aqui não faz uma contribuição espontânea para a fundação no valor de R$ 50 por mês? Por que será? Essa é uma pergunta que a gente tem que estar em reflexão de maneira constante, exatamente porque eu entendo que não dá para você dizer-se rotariano por completo se você não admira, se você não acredita no potencial da nossa fundação. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Olhe, entre no link, doe, tanto no My Rotary quanto na revista, onde você achar dentro do Rotary, você vai cair nessa página aqui. Antes de chegar aqui, tem outras páginas, mas essa aqui, para mim, é a melhor de todas. Sabe por quê? Porque aqui você faz preenche esse formulário e você vai receber um boleto bancário eletronicamente para pagar até o último dia útil do mês. Por que eu estou te falando isso? Eu sei que tem cartão de crédito, débito automático, eu sei disso tudo. É que essa maneira aqui, para mim, é a mais simples que tem. Porque você não usa os créditos do seu cartão, você não precisa eletronicamente fazer absolutamente nada, a não ser pagar boleto, que é coisa muito prática hoje, com os smartphones, né? Hoje você não precisa nem digitar, você só, né, coloca ali, copiar, colar, tanto a barra quanto os números, você já faz o pagamento eletrônico. E aqui você pode colocar, no mínimo, R$ 30. E não tem limite, pode colocar $1 milhão também, como a Neide Brilho fez recentemente. Então, aqui, ó, você vai pôr seu nome, seu CPF e seu e-mail. Em poucos dias você vai receber mensalmente, e olha que o Rotary é católico nesse aspecto, você vai receber seu boleto, qualquer dia do mês você paga. Eu acho esse modelo fantástico, eu faço isso já há muitos anos, e vou dizer para vocês, é uma delícia ser contribuinte da nossa fundação. Gente, falando agora de estatuto e regimento interno, onde é que eu encontro esse material? O mais fácil hoje para você encontrar fora, o My Rotary, fora, entrar no Google, aquela coisa toda, é você procurar dentro do Manual de Procedimentos. O último é da edição de 2022, é uma fotografia aí, porque desde 2019 eu venho falando sobre isso em todo o Brasil. Olha como é simples, pessoal. O estatuto, ele é mais complexo, né? Nós vamos falar os dois diferencialmente. Ele tem 14 páginas, enquanto que o outro tem apenas 6 páginas. Ué, mas por que essa diferença? Porque o estatuto, pessoal, e a Diva sabe muito bem disso, porque já conversamos a respeito disso, o estatuto você não pode mexer, porque o estatuto é padrão. A organização não é nossa, não tem dono, viu, pessoal? Não é do jeito que a gente quer, do jeito que o presidente pensa que quer, não é nada disso. Estatuto é padrão. Sabe qual a diferença do meu clube, o Rotary Clube Marília Inovação, com o Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper? A diferença é o regimento interno, porque o estatuto é igual. O meu estatuto é igual ao seu. Isso é assim no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, qualquer lugar do planeta, nos 220 países. Então, o estatuto, pessoal, não tem discussão. Não é para aprovado. Em discussão. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa? Absolutamente nada. Ele já está feito para você levar para o cartório e registrá-lo. Você só vai preencher os dados, naturalmente, os dados particulares do clube. Agora, fora isso, não esquenta a cabeça, porque esse aí é a Bíblia Rotária. Agora, o regimento interno, esse sim é outra pegada. Por isso que tem 6 páginas. Começa com 6 páginas. Eu já estive em clube que o regimento interno tinha mais de 40 páginas. Por quê, pessoal? Porque o regimento interno, que não precisa ser registrado em cartório, ele é a característica do clube. Aí sim nós vamos conversar como fazer isso e como fazer aquilo.
e colocar tudo por escrito, para que não tenha problema. Então, hoje, o Luiz Carlos Köster é presidente do clube. Ele vai passar por certas dificuldades na gestão dele, que é natural essa dificuldade, porque todo gestor tem que evoluir, e para evoluir tem que se mexer. O fato de se mexer não quer dizer que seja maligno. Ele pode se mexer de maneira benigna. Ou seja, vai haver uma movimentação de evolução. E ele vai criar uma assembleia para evoluir o regimento interno. Quando o Fernando, lá de Guaraçaí, for presidente, ele não vai passar as dificuldades que o Köster passou. Ele pode passar outras dificuldades, mas as mesmas não, porque o processo evolutivo é assim que funciona. É na dificuldade, na dúvida, na incerteza, que a gente vai registrando a solução. Então, o regimento interno ele tem que crescer toda a gestão, para ficar um baita regimento interno. Sabe aquele regimento interno que não tem discussão? É porque ele é detalhista, porque o clube, ele normatizou tudo que faz e deixa de fazer. Então, o regimento interno, para mim, é a peça da vez. É a que determina como fazer e como não fazer. E tudo isso já foi discutido pelo Conselho de Legislação. Pessoal, presta muita atenção no que eu vou dizer. Nós aqui em 50, nós não entramos no Rotary para inventar moda. Nós não estamos aqui no Rotary para concordar ou discordar da regra. Nós não estamos aqui no Rotary para criar manias, criar tradições. Ao longo dos últimos anos, pessoal, eu fiz um trabalho de pesquisa. O que se criou de lendas rotárias, vocês não fazem ideia. Negócio de pavilhão nacional, mesa diretora, isso não existe dentro do Rotary. Quem ler o estatuto, quem ler o regimento, quem ler os códigos normativos, essa pessoa vai ver que o Rotary é muito mais simples do que a gente imagina. Eu não sei, aí, num determinado momento da história, inventaram tanta coisa que o Rotary ficou bem chamuscado, bem, né, floreado. E aí, hoje, alguns líderes têm dificuldade de voltar às origens. E para evitar briga, discussão, às vezes a pessoa opta por deixar como está, o que é lamentável, né? Então, pessoal, o nosso estatuto e regimento interno são os documentos principais da instituição. Eu digo sempre que o presidente ele tem que presidir uma reunião com o estatuto e regimento do lado, para não ter discussão. Agora, é importantíssimo que todos os associados saibam o que tem dentro do estatuto e dentro do regimento, para não falar bobagem e para não ouvir bobagem. E aí o pau come solto. Eu já participei de reunião que não terminou até hoje, porque a pergunta foi mal feita e a resposta foi mal dada. Ou seja, pau comeu. Por quê? Porque o cara não sabia o que estava perguntando e o que queria responder não sabia responder, por desconhecer o estatuto e o regimento interno. Então, dentro do estatuto, que é padrão, você vai ter todos esses detalhes aqui muito bem esclarecidos. A definição dos documentos, o nome correto do clube, se tem hífen, não tem hífen, o propósito do clube, que pouca gente sabe, a localidade do clube, que hoje está se tornando meio que virtual, inclusive, os objetivos, né, que são muito semelhantes aos objetivos da nossa organização maior, a questão das 5 avenidas. Ué, mas para que colocar 5 avenidas? Se as 5 avenidas elas são apenas questões filosóficas. É que as 5 avenidas é que formalizam toda a nossa instituição. Quem entender o aspecto das 5 avenidas vai avançar bastante na compreensão a respeito da nossa instituição. Como é que vai ser a reunião? Ela é virtual? Ela é híbrida? Ela é presencial? Ela é quinzenal? Como é que vai ser a reunião? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Isso precisa estar claro
a hora que começa e a hora que termina. A questão do quadro associativo, vai ter clube só de mulher, só de homem, só disso, só daquilo, que não pode, porque o Rotary é diversificado, mas o quadro associativo. Lembra que eu coloquei no começo que a gente precisa ter mais critérios, a gente precisa ter mais regras? É aqui que a gente começa a selecionar melhor as pessoas que fazem parte da nossa instituição. Por exemplo, eu conheço o clube que cobra do novo associado um salário mínimo de joia. É hábito do clube. Aí você vai falar para mim, nossa, muita coisa, é difícil. O clube tem mais de 50 pessoas. Tem clube, pessoal, que cobra 3 mensalidades antecipadas. Ah, que chato, que falta de educação. Mas quantos clubes já levaram balão de neguinho que entra, não gostou, sai sem pagar? É ou não é verdade? Então, é aqui que a gente começa a discutir essas questões, colocando no regimento interno o que o Estatuto está pedindo para ser esclarecido. A questão do comparecimento. Essa é uma questão bastante polêmica, né? É 60%, é 80%? E agora com esse negócio de passaporte? E agora com esse negócio de Rotaract? E agora com esse negócio de reunião virtual? Né? Percebe como a coisa precisa ficar mais clara para não ter briga? Porque muitas das brigas que acontecem dentro do Rotary é por falta de conhecimento. A questão de quem que é diretor, quem que é dirigente, quem que é coordenador, quem é subcomissão, o que que é comissão. Tudo, o conselho diretor é formado como? Só de diretor ou as comissões participam? Isso precisa estar determinado. Tem clube que age de uma forma, tem outro clube que age de outra. O Rotary nunca vai ser o problema sempre é o clube, porque é o clube que tem que escolher a forma como ele quer administrar o grupo. O problema da mensalidade, gente, vocês sabiam que está no estatuto que você, rotariano, não pode atrasar a mensalidade 30 dias? Não são 3 meses e nem 3 anos. 30 dias. O estatuto já fala que a pessoa pode ser advertida e até excluída do quadro associativo. Sabiam disso ou não? E a gente fica cheia de dedos, né, com aquele que está devendo. A gente não devia ficar cheia de dedos com aquele que paga em dia, que é assíduo? Uma inversão de valores aí, né? Eu acho que a regra tem que ser clara, como diria Arnaldo César Coelho. 3 meses, 2 meses, exclui do My Rotary e continua no clube. Cada clube vai ter a sua maneira de administrar a inadimplência. E olha, tesoureiro não é cobrador. Não tem que ficar cobrando mensalidade de ninguém, porque o rotariano, líder, ele sabe dos compromissos dele. Então não precisa ficar cobrando, enchendo o saco do cara. Você não vai pagar, você está 2 meses, 3 meses. Tem que fazer nada disso. É seguir a regra. Atrasou no período determinado, a pessoa está excluída. A questão do associado honorário, eu recebo alguns títulos honoríficos e às vezes eu entro no My Rotary lá, não foi registrado, né? Mas eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Todo título de associado honorário tem que ser registrado no My Rotary. A questão da durabilidade, uma gestão, 2 gestões, enfim, tudo isso precisa ser muito bem esclarecido, conversado e ter a compreensão de todos para ser praticado da melhor maneira possível. Olha, essa questão da revista Rotary Brasil, eu não vou nem perder tempo com vocês aqui, porque isso não é discussão, porque isso vem determinado. Eu sou contra a revista, eu não quero pagar, aquela coisa. A única novidade nos últimos tempos aí é de que 2 pessoas que moram no mesmo endereço podem pedir uma revista. Essa é a única novidade. Fora isso, ela é compulsória, é o Conselho de Legislação que decide. Aumentou a revista agora. Azar de você que não aumentou o seu salário, que não aumentou as suas previsões, porque tudo aumenta. Então, é importante que haja esse planejamento, essa conversa antecipada. Enfim, é importante que o estatuto seja claro para todos. Eu coloquei em vermelho aqui, que vocês estão vendo, o Conselho Fiscal. Isso não tem no regimento
interno e nem no estatuto. Essa é uma obrigatoriedade, e os advogados que estão aqui presentes sabem disso, aqui do Brasil. Então, toda instituição ela tem que ter um conselho fiscal. Então, a minha sugestão é para que o conselho fiscal seja introduzido no estatuto e também esclarecido no regimento interno. Se o clube tiver posses, né, sede própria, automóveis, aquela coisa toda, é também importante que seja colocado um artigo especificando essa questão. Mas aí é uma conversa mais especial com um advogado que vai saber esclarecer. Mas não pode esquecerem desses detalhes, tanto do Conselho Fiscal quanto da questão patrimonial, que alguns clubes têm também. Bom, o regimento interno, esse é onde a gente vai escrever todos os detalhes. Aqui também vai ter um preâmbulo, né, quase semelhante ao que tem dentro do Estatuto, que são aquelas informações fundamentais. Como eu disse, conselho diretor. Hoje, normalmente, um conselho diretor é formado por 13 pessoas. 13, incluindo as comissões. Tem clube que não inclui as comissões. Na minha consultoria clubística, se é que existe isso, eu sempre oriento colocarem as comissões de trabalho. Porque quanto mais pessoas o presidente puder compartilhar as questões administrativas, melhor. O debate fica mais sadio do que meia dúzia de pessoas, ainda mais um clube numeroso. Então, é importante que o conselho diretor tenha essa consciência. O nome diz conselho que dirige, diretor. Então, uma vez por mês, dia, hora e local da reunião normal do clube, o conselho diretor tem que se reunir para discutir questões administrativas. Pessoal, não é porque é clube do Rotary que tudo é colocado em votação e a maioria ganha. Não é assim que funciona. O conselho diretor é que discute a questão e passa para os demais associados o que foi decidido. Não é o clube inteiro que decide, senão tem reunião que não vai terminar nunca. Existem, pessoal, seis, olha aqui, 6 assembleias obrigatórias do clube cumprir. A primeira é a posse, a segunda é a visita do governador, a terceira é a indicação do próximo conselho diretor, a quarta, a atualização do regimento interno, a quinta, a escolha do delegado para a conferência, que normalmente tem a Assembleia dos Delegados, e a última, prestação de contas. Então, são 6 assembleias obrigatórias, praticamente a cada 2 meses. Quer ver? Ó? Primeira assembleia é a assembleia de posse, é a primeira, mês de junho. A segunda assembleia é a visita do governador, que normalmente acontece em outubro, novembro. Qual que é a terceira? É, até o dia 17 de dezembro, você anunciar o seu próximo conselho diretor. Então, até em dezembro, você tem que fazer 3 assembleias. Depois começa o segundo ano rotário. Em fevereiro, março, você discute a atualização do regimento interno. Depois, em maio, abril, antes da conferência, a escolha do delegado. E em junho, a prestação de contas. E olha que legal. Então, fica bem redondinho essa questão do conselho diretor. Né? A questão das eleições, pessoal, eu entendo que nós somos um grupo de amigos, ou seja, um tem amizade com o outro. Então, a gente não vai disputar eleição, não vai ter chapa, não vai ter concorrência, não vai ter campanha. É perigoso isso dentro de uma organização como a nossa. Então, é tudo meio que combinado mesmo, ou seja, né, tem que ser conversado. A questão das taxas, o que seriam as taxas? Tem clube que coloca dentro da mensalidade um valor para a Casa da Amizade. Tem clube que coloca dentro da mensalidade a doação para a Fundação Rotária.
Tem clube que coloca dentro da mensalidade algumas despesas da sede, aquela coisa outra. Então, é preciso ficar claro no regimento interno o valor da mensalidade e, naturalmente, o que representa esses valores. Enfim, está vendo aqui, ó, admissão de associados? Isso é importante também, porque cada clube tem critérios. Não existe bola preta e bola vermelha, viu, gente? Não existe esse negócio, se um votar contra, a pessoa não entra. Isso é lenda. Nunca existiu dentro do Rotary. Então, existem algumas questões que a gente precisa atualizar e precisamos colocar em forma de documento, exatamente para não ter discussão. Olha, aqui eu vou passar agora... Eita, meu tempo já está se esgotando, 32, estou de olho aqui, viu, Patrícia? Sugestão aqui, ó, para melhorar o seu regimento interno. Vou falar bem rapidinho aqui, podemos até depois destrinchar, né, no bate-papo que nós vamos ter logo em seguida aqui, ó. Olha, ninguém ganha nada, viu, para ser diretor do Rotary. Isso precisa ficar bem explícito, porque eu já estive em clubes que pagava celular, que pagava hotel, que pagava combustível. Gente, é clube, não é empresa, tá? Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, né? Como é que eu faço para indicar os títulos de companheiro POURs? É do jeito que o presidente quiser? Não, tem que estar lá especificado como que a pessoa vai ser escolhida para ser agraciada com uma indicação de título POURs. A questão do plano global de atividades, eu acho fundamental você saber o que a cada mês o clube vai fazer. Não é samba do crioulo doido, a gente vê o que faz na hora de fazer. Não é bem assim, né? O formato da reunião, começo, meio, fim, vai ter oração rotária, não vai ter a participação de visitante, não vai ter, o presidente vai ter o seu momento, o diretor de protocolo faz o quê? Então, precisa deixar muito claro essa questão, né? Os meios de comunicação, né? Agora com o WhatsApp, pessoal, a coisa ficou meio perigosa. Até o próprio WhatsApp precisa ter uma certa regra aí. A gente ouviu no começo da reunião aqui a questão da pontuação, né? Você vê? Eu já vi amizades serem terminadas por bobagens escritas no WhatsApp. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, com o advento da plataforma, às vezes, a ata é a própria gravação. Não há necessidade de você colocar tudo no papel, se você tem a gravação. Então, vejam que a coisa evoluiu e os clubes precisam evoluir também. Para encerrar, pessoal, você quer conhecer o Rotary mesmo? Anota aí, ó. Vai atrás dos códigos normativos do Rotary. Essa é a Bíblia rotária. Não é manual de procedimentos, como pensam alguns. Eu já vi rotariano veterano se indispondo com o companheiro de algo que estava escrito no manual de procedimentos. Infelizmente, o pau comeu, porque o que vale é isso aqui, ó, códigos normativos. Olha a quantidade de páginas, 476 páginas. Inclusive, um detalhe bem atual, eu vi uma discussão sobre, num dos grupos de WhatsApp sobre o significado da roda rotária, os 24 dentes, a questão dos raios, piriri, teco-teco. Não é nada oficial aquilo, viu? Não tem nada escrito daquele jeito dentro dos códigos normativos. Apesar de que eu acho bastante bacana aquela explicação. Só que não é oficial. É uma forma da gente enxergar a roda rotária, né? Tem gente que fala da chavetinha que tem no centro, tem nada disso dentro dos códigos normativos. Os códigos normativos, eles vão crescendo a cada ano, porque o Conselho de Legislação, e eu tive a oportunidade de participar de um deles em 2016, né, o Henrique, né, participei com ele, o nosso governador Henrique, se preparou, representou muito bem o distrito. Então, o Conselho de Legislação todo ano traz novidades que são incluídos nos códigos normativos da nossa instituição. Pessoal, para encerrar, não perca tempo dentro do Rotary. Descubra logo qual é o seu propósito, qual que é o seu projeto dentro do Rotary.
Eu tenho absoluta certeza que a hora que você descobrir o que você está fazendo dentro dessa organização, você vai ter mais prazer, vai ter mais vontade. Não vai ser um companheiro mal educado, grosso, que vai tirar você de órbita, porque você sabe muito bem o que você quer dentro da nossa instituição. Quando a gente dá valor ao Rotary, o Rotary dá valor ao que a gente fala e ao que a gente pensa e faz. Então, busque o seu valor dentro da nossa instituição para que você tenha muito prazer em fazer parte da nossa instituição. Eu agradeço bastante, Patrícia, pela oportunidade. Agradeço bastante meu amigo José Cândido, presidente deste clube. Agradeço a todos vocês pela presença esta terça-feira à noite aqui, para a gente poder conversar um pouco mais a respeito da nossa instituição, a respeito do Rotary, a respeito de como administrar melhor essa organização que a gente tanto gosta. E diante da consideração que vocês tiveram por mim, diante da presença muito boa de amigos queridos que há tempo eu não via, esta noite aqui, graças ao Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, e diante dessa possibilidade magnífica da gente poder contribuir para melhorar a nossa instituição, eu tenho apenas 3 palavras para dizer para vocês. Obrigado, obrigado e obrigado. Meu caro, querido Márcio Medeiros, homem que eu já pude assistir palestra de 3 horas, onde cada palavra trazia e nutria um amor com muita profundidade a essa instituição. Hoje, o antigo passou e o moderno fez uma reunião em 45 minutos, trazendo todo um contexto extremamente bem estruturado, de forma carismática, passada com uma tranquilidade, tá? Uma serenidade de quem é um rotariano nato, de coração, totalmente trabalhado para difundir as ideias de uma instituição maravilhosa. A instituição ela é perfeita. Nós, os seres humanos, é que não somos perfeitos, e é exatamente essas instruções, essas informações, essa cultura que tem que ser labutada, é que vai fazer com que construamos uma consciência coletiva para que nós perpetuemos os ideais de 118 anos. Porque se nós não nos ativermos na manutenção das instruções, das informações, de toda essa cultura, com o tempo isso se perde. Cada um de nós é um líder com potencialidades diferentes. Como diz minha secretária, e coloca muito bem, o Rotary tem espaço para todos. Há aquele que quer trabalhar para aquilo, outro que quer trabalhar para um outro tipo de ritmo, outro caminho, outros que não querem trabalhar, mas querem contribuir. Mas o Rotary é uma máquina, e é uma máquina que, assistindo a Márcio Medeiros, me deixa honrado de poder estar participando nessa instituição e tendo passado por vários presidentes, vários governadores, e ter tido cada vez mais a solidez de um cimento que nos une como verdadeiros companheiros e irmãos. Nesse momento, deixo a palavra com minha querida secretária Patrícia Magluta, para que abra perguntas junto à plateia, para que o nosso companheiro Márcio Medeiros possa passar algumas informações. Vamos limitar no máximo em 5, para que nós não possamos estender tanto a reunião. Secretária Patrícia, por favor. É o primeiro na fila que gostaria de se manifestar, é o nosso companheiro, governador Valdir Ribeiro. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido Márcio. Mais uma vez, bebendo na sua cultura. O seguinte, cláusulas pétreas. Tem umas cláusulas que eu considero pétreas. Aliás, a cláusula pétrea já é o próprio regimento, do Estatuto, não tenha dúvida. Agora, tem coisas aí que muita gente está mudando, Márcio, você tem razão. Eu ouvi de uma pessoa que é culta, entre aspas, em Rotary, pelo menos, e,
já foi O já culto, foi entre aspas, secretário de foi governadoria, ótimo. já foi secretário várias vezes de governadoria, quando eu estava tentando alterar o manual, o regimento interno do Grajaú, ele disse assim, Valdir, tem que ser o mínimo possível, o mais curto, porque senão vai dar muita despesa para estar no cartório. Não pode, não dá para isso. Então, no regimento interno, você dilata a coisa, você entra em detalhes, quer dizer, está tudo errado. Mas são coisas da vida, a gente vai ouvindo. Agora, é isso aqui. Me desculpe, eu tenho algumas coisas para falar. Especificar tudo no, no outro lado, não pode ser. Instrução para todos do clube. Eu costumo, sempre que falava sobre isso, mesmo antes de ser governador, eu fazia uma gesta. Você lembra daquele macaco do Planeta dos Macacos, Jô Soares? Você é novo. Está tudo aqui. São sempre os mesmos. Lembra disso? São sempre os mesmos. A gente vai a uns fóruns, seminários, uma assembleia, a gente encontra quem? Sempre as mesmas pessoas de Rotary. Geralmente, aqueles que já sabem, vamos dizer, alguma coisa a mais. Os que precisam nunca vão. Gente, tem que pegar a turma mais nova. Mostra se for preciso debaixo do braço e leva para a seminário. Esses estão precisando demais. Todos nós precisamos. E eu digo sempre que sou um eterno aprendiz, estou sempre aprendendo. Mas os mais novos precisam. Pode ter seus companheiros mais novos de base, mas levem para a Assembleia, eles para aprender mais. Agora, tratamento no Rotary. Como é que deve ser tratado? Essa é a pergunta. Como é que deve ser tratado o companheiro? Companheiro, é, irmão, companheiro. Diga alguma coisa para nós sobre isso. Eu sei que é um assunto assim delicado. Já? Olha, Valdir, eu acho bastante interessante essas colocações que você coloca, nosso governador. Porém, eu gosto de esclarecer um aspecto fundamental dentro disso tudo. O estatuto, ele precisa ser registrado em cartório. E a cada 3 anos, o clube vai fazer essa atualização, com base nas decisões que o Conselho de Legislação, que também se reúne a cada 3 anos. Portanto, não me parece ser uma despesa assim descomunal. O regimento interno, esse não precisa ser registrado em cartório. Por isso que ele deve ter 100, 200, 300 páginas. Quanto mais páginas, mais detalhes, mais explicações, mais minucioso for a explicação a respeito daquilo e daquilo outro, menos briga vai ter. Então, eu acho que esses dois aspectos, hoje está muito claro, os clubes até não reclamam. Agora, é exato que as pessoas, por não lerem, por não debaterem, por não ouvirem a discussão, né, a conversa, a apresentação, a explicação nas reuniões do clube, dão por esquecidas. E aí que eu acho que é o perigo maior, porque aí não sabe e fala e faz bobagem. E o presidente não sabe, faz mais bobagem ainda. Então, eu acho que muitos problemas dos clubes é por desinformação. Não é porque eu sou jornalista que acredito que a solução para o mundo está na informação. Não, gente. Ninguém erra porque quer. Erra porque não sabe. Então, por isso que eu defendo a tese de se falar mais sobre o Rotary no Rotary. Agora, como que eu vou me referir a uma pessoa que faz parte do meu clube? Olha, o clube é formado por muitas pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas em Bombaim, na Índia, o clube do Shekhar Mehta chegou a ter 1.000 associados. 1.000! Foi o maior clube da história da nossa organização, tendo 1.000 associados lá na Índia. Já pensou se, reunindo semanalmente 1.000 pessoas,
se a gente ficar com essa ladainha que a gente vê normalmente aqui, né, sul-americano, você já imaginou como é que ia ser a reunião? Não ia terminar nunca. Então tem que ter começo, meio e fim. Comissão de trabalho não tem nada que ficar discutindo em reunião ordinária, tem que trabalhar de maneira paralela. Agora, eu tenho mais afinidade com algumas pessoas do que com outras dentro do meu clube. Não é porque eu faço parte do Rotary, governador Valdir, que todo mundo do clube tem que ser meu amigo, de maneira nenhuma. Alguns serão meus amigos, outros serão colegas, mas sempre com respeito, sempre com educação. Essa terminologia companheiro, companheira, que não tem absolutamente nada a ver com partido político, graças a Deus, vem do companheirismo que tanto se fala dentro do Rotary, que é um companheirismo enganoso. Porque o companheirismo de Paul Harris, e está no livro dele, que agora a gente pode até ouvir, né? E eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma das leituras, né, do livro da biografia do Paul Harris. O companheirismo do Paul Harris é ajuda mútua. Eu ajudo você e você me ajuda. Foi assim que começou o Rotary Internacional em 1905. Ajuda mútua. Companheirismo não tem nada a ver com festa, com cerimônia, com oba-oba, com rasgação de seda, com puxa-saquismo. Companheiro é eu ajudo você e você me ajuda. Agora, eu não preciso ficar chamando todo mundo de companheiro, companheira. Nós não somos maçonaria, né, para ficar chamando um de irmão, outro de irmão, e as mulheres de, como é que é? Cunhada. Cunhada. Né? Não tem nada a ver com a gente. Isso lá com eles tem a ver. Eu já li a respeito da maçonaria e respeito muito, né, os dogmas da maçonaria. Como já li também livros a respeito do Lions, tanto que sou companheiro Melvin Jones, do Lions Internacional, porque eu respeito por demais o Lions. Então, vejam vocês que as pessoas entram no Rotary e começam a inventar moda, inventar terminologia, inventar obrigações que não estão nos códigos normativos. O governador Valdir, no meu trabalho de pesquisa, no meu trabalho de bastante leitura sobre o Rotary, eu descobri, pessoal, como é que a gente acaba com o dono do clube. Todo clube tem um cidadão lá que se acha dono do clube. E na governadoria também, né, Valdir, Henrique, tem sempre um governador que se acha dono do distrito. Sabe como é que se acaba com ele? Com a informação. Sendo atualizado. Quando você sabe sobre o Rotary, o dono do clube some do mapa. Porque para o dono do clube, o dono do distrito, é interessante que os outros não conheçam o Rotary. E quando você questiona o dono do clube, você questiona o dono do distrito, baseado nas regras, aí o cidadão fica todo sem jeito e vai perdendo, né, a compostura. Então, é muito interessante a gente conhecer o Rotary. E como é que a gente começa a conhecer o Rotary? Pelo estatuto e pelo regimento interno. Eu sugiro, inclusive, meu presidente José Cândido, que cada associado do clube tenha uma cópia do estatuto e uma cópia do regimento interno. E não vamos perder tempo de ficar explicando. Se vier alguma dúvida, fala assim, olha, você tem a cópia que foi entregue na sua admissão, leia, estude, e depois a gente volta a conversar. E segue a pauta da reunião, porque senão o cara tumultua a reunião. Então, governador Valdir, eu acho que o conhecimento é a base de todo bem-estar dentro do clube. Se eu conheço a regra e a pessoa que está do meu lado conhece a regra também, nós vamos dedicar tempo para desenvolver projetos e programas do Rotary, ao invés de ficar discutindo bobagens que não levarão a nada e a comunidade é que vai perder mais ainda. Obrigado. Bem, Obrigado. o próximo que gostaria de se manifestar, eu lamento, não sei o nome, é um convidado, está aparecendo como Motorola Moto G22. Muito bom você falar isso, viu, Patrícia? Porque eu brigo com ele a semana toda para ele colocar o nome ali e ele não coloca. E ele ainda briga comigo. Eu coloquei, tá vendo, meu
figuraça. Não tem o nome. Coloca o nome para a gente poder Então, saber por que o nosso favor, companheiro se template está presente. apresente. Bom, grande secretária, presidente Cândido, sou um dos alunos desse jovem garoto que está fazendo esse trabalho com vocês, que é o Márcio, né? E, em nome do próprio governador e do que acabou de falar conosco também o governador, em nome de todos, me apresento como Taplete. Ele sabe que está no chat, quem viu o chat já viu. Já coloquei até mais uma mensagem e falo para vocês com toda a convicção. É um trabalho que a gente vem fazendo e o governador Márcio podendo explanar isso a todos, não só, se vocês não percebem isso, outro dia participei com ele de alguns países, olha como é interessante, companheiros de outros países, então não é só referente à nossa, né, geração de estados com relação a São Paulo ou Rio. Sou aqui de Suzano, que é o distrito 4563, tenho 2 governadores no meu clube, temos mais de 50 participantes, temos Interact, temos Rotaract, então nós temos uma turma fantástica de projeção futura de Rotary. E como eu gosto de provocar o governador Márcio, vou passar para vocês aquilo que eu acabei de colocar na mensagem do chat, tá? Eu não sei como é que funciona, mas em todo caso eu coloco minhas digitais ali. E ele falou de uma coisa que eu trabalho como contador e advogado também. A gente faz esse trabalho de registro e o pessoal não percebe. O CPF do presidente de cada clube, como é o nosso amigo Cândido e demais que estão presentes, são responsáveis juridicamente por toda essa estrutura de Rotary. E o Márcio foi feliz. Nós temos amigos, companheiros, os que participam. Na minha gestão, quando eu fui presidente 11 e 12, olhem bem, hein? 2011, 2012, tive que excluir 4 ou 5 companheiros porque não participavam, pelo contrário, atrapalhavam o clube. Então, quando a gente fala de estatuto e regimento, fiquem também atentos às obrigações federais, que é uma das coisas que eu falo aqui, Colégio Rio Branco, em São Paulo, que é um dos maiores clubes, tem vários e vários e vários companheiros nossos, que a gente fala sempre isso, não é só o estatuto e o regimento, tem também as obrigações jurídicas de um clube. Então, Márcio, passo a bola para você. Além disto, né, a nossa responsabilidade civil também com relação à obrigação de empresário e presidente de clube. Boa noite e um abraço a todos aí. Grande Tablete, esse cara é uma figura, gente. Precisamos explorar mais a experiência desse moço aí. Olha, ele coloca uma situação que realmente é fundamental para a seriedade da nossa instituição. O Rotary Club, ele não é muito diferente de uma empresa, porque movimenta dinheiro, movimenta uma série de situações. O presidente do clube, ele é civil e criminalmente responsável naquela gestão. Então, se alguma bobagem acontecer, ele vai pagar por isso. O mesmo acontecendo com o governador. O governador, naquela gestão, ele é responsável civil e criminalmente pelas atividades que acontecem naquela região em que o distrito comporta. Então, percebe como o Rotary não é para qualquer um? Então, é importante que o clube tenha um escritório de contabilidade, porque o clube precisa reunir documentos para a apresentação do imposto de renda. E tem clube que não está nem aí, não faz ata, não registra ata. Tem clube, gente, que já perdeu, inclusive, atas passadas e não consegue ativar o CNPJ. E eu, com a ajuda de alguns companheiros contabilistas, a gente esclarece logo de cara. Vamos fazer o seguinte, fecha aquele e abre um novo. Porque você não vai conseguir reunir documentos antigos que já se perderam ao longo dos anos. Então, por isso que a gente tem que levar mais a sério o clube. Quando você assina uma lista de presença, aquilo lá é um documento importantíssimo que vai ser encaminhado junto com a ata quando ela for registrada em cartório. Então, uma pauta de reunião é importantíssimo documentá-la. E agora, com as gravações, mais ainda. Mas é importante que o presidente seja, naturalmente, uma pessoa responsável. Eu conheci um caso de um clube
em que, para fazer uma agenda, foi utilizada uma fotografia na capa. O autor desta fotografia não autorizou, e ele entrou com uma ação contra o clube. Durante 5 anos, correu o processo, entrava presidente e saía presidente, o presidente daquele período tinha que apresentar bens à penhora. Era carro, motocicleta, às vezes residência, por causa de um processo mal elaborado, mal conversado, digamos assim. Elaborado não, porque poderia muito bem ter conversado com o autor da fotografia. Então, realmente, essa coisa que ele coloca, ele está certíssimo. O clube ele tem responsabilidade civil e criminal. E naquela gestão, o presidente é o responsável. Então, o José Cândido, hoje, ele é o responsável pela situação do clube. Se o clube não pagar imposto de renda, pagar não, se o clube não apresentar o imposto de renda, se o clube fizer uma barbaridade, um mau negócio, né, uma má negociação, né, não estou nem falando de compra e venda, ainda mais clube que tem sede própria, e que, inclusive, às vezes, tendo sede própria, tem funcionário que não é registrado, que depois vira problema. Eu tive um caso de um clube que eu tive que acudir, que foi colocada uma senhora lá para ajudá-la, porque ela morava na rua, e deixaram ela morar na casa que ficava no fundo da sede. Depois de 4, 5 anos, os filhos entraram com uma ação de trabalhista e o clube perdeu, porque eles provaram que a mulher tinha que trabalhar no clube, com limpeza, tudo. Olha que situação. Márcio, Então, posso te cortar? Posso por te favor, cortar? já Meu cortando, clube, pode sim. RC Suzano, acabamos de pagar uma indenização de R$ 25 mil por esse caso trabalhista. Morre o assunto. Tá vendo, gente? Então, é importante que a gente leve a sério. Então, quem é secretário, pessoal, olha, é um cargo importantíssimo. E tem gente que desdenha, né, da secretaria. Então, é importante que os documentos do clube estejam sempre em ordem. Lembra quando eu falei da 6ª Assembleia, prestação de contas? É exatamente essa questão. Lembra quando eu falei do Conselho Fiscal? Conselho Fiscal, gente, não é companheiro querendo dar pitaco na gestão do outro, não. Conselho Fiscal é lei. É o Conselho Fiscal que avalia, que observa, que presta atenção nas despesas do clube. O clube, na Assembleia, que eu estou me referindo, vai aprovar ou não o parecer do Conselho Fiscal. Não é para mostrar conta para todo mundo. Se o Conselho Fiscal deu o parecer de aprovado, a Assembleia vai discutir esse aprovado. Gente, ninguém é infantil aqui. Todo mundo já participou de outras instituições. O Rotary não é diferente. Então, vamos parar com essa bobagem de que o Rotary é formado por voluntários. Olha, nós estamos em 48 aqui. Não existe voluntário dentro do Rotary. Essa terminologia norte-americana é muito diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você não é voluntário no Rotary, porque você paga para fazer parte do Rotary, porque você assume compromisso fiscal, de lei, você assume cargo, você tem meta. Isso não é trabalho voluntário, gente. Para com esse negócio. E ninguém obrigou você a fazer trabalho voluntário no Rotary. Você quis participar do Rotary. Então, todo fora do conceito de voluntariado. Porque o voluntário faz quando quer, como quer e se quiser. No Rotary não tem disso. Quando você é presidente, e quem já foi presidente sabe disso, gostaria que me desmentissem, você tem que cumprir uma série de protocolos. Quando você é secretário, eu já fui secretário, e quem for secretário me desminta, você tem que seguir uma série de protocolos. Tesoureiro, também. Comissão, também. Então, não vem com essa conversa de que é voluntário, não posso cobrar. Ah, é voluntário, não posso forçar. Pode nada. Tem que forçar, tem que cobrar,
porque tem que dar certo. E para dar certo, a gente tem que levar a sério. E para levar a sério, o estatuto e o regimento interno tem que ser muito claro e de conhecimento de todos. Ô, Márcio, o mundo mudou muito, né? Você tinha o Rotary de 1980 e hoje a informática ela teve que ser colocada. E não tem como você ser rotariano se não tiver um domínio mínimo para poder acessar as reuniões, participar, acessar o My Rotary. Então, essas mudanças também se fizeram sob o ponto de vista de legislação, tá? Documental, cara. Não tem Sem mais... dúvida. O clube hoje não é um lugar só para projetos, cara. Não, ele tem que ter toda uma dinâmica administrativa consciente, ter uma tesouraria que não é cobrança, é colocação Organização. E ação financeira adequada para que o clube possa ter a sua conveniência financeira para investir em projetos. É realmente uma dinâmica de uma empresa. E não tem como trabalhar de forma amadora. Então, isso é um choque. E parece, né, presidente, que nós estamos num ambiente empresarial nas nossas profissões. Por que a gente não transporta isso para o Rotary? Aí vem com essa conversa, não, o Rotary é voluntário, faz filantropia, assistência... Quem falou que o Rotary faz filantropia? Quem falou que o Rotary faz assistencialismo? Quem falou que o Rotary faz beneficência? Né? Então, é muita desinformação percorrendo por aí, viu? Muito bem. Deixa eu passar, então, agora a palavra para Elaine, né? Cândido, e depois para o companheiro Colombo. Elaine, a palavra é sua. Primeiramente, eu agradeço às autoridades rotárias que estão aí presentes e que fizeram com que essa palestra fosse brilhante. Também cumprimento o nosso governador, Márcio Medeiros, sempre muito claro nas suas colocações e nos traz muito conhecimento sempre que ele abre a boca. Bom, eu sou Elaine de Oliveira Cândido, sócio representativo do Rotary Clube de Garça Real, do Distrito 4.510, e atualmente ocupo o cargo de presidente 2023-2024. E uma das minhas metas é atualizar o estatuto, que o nosso estatuto é de 2017, e o nosso regimento interno. E dentre os estudos que eu tenho feito e trabalhado com pessoas que são sócios fundadores, aí, eles ainda têm aquela visão um pouco engessada da nossa instituição, eu gostaria de perguntar se essas assembleias... Duas perguntas. Essas assembleias que são obrigatórias, essas 6 assembleias, eu posso fazer outras até para declarar a aprovação de algum candidato, de algum proponente ao quadro associativo? E a segunda pergunta, eu tenho participado de alguns seminários também, e no estatuto que está vigente aí de julho de 2022, há uma proibição de associação dupla. E o que a gente vê e ouve-se nos últimos tempos, aqui nos últimos meses, é que há a possibilidade de associação de um Rotary Clube e um sócio de Rotary Clube e um sócio de Rotaract. E eu vejo que aí o nosso estatuto ainda tem essa situação. Não sei o que acontece. Obrigada, Márcio. Olha, Elaine, fico feliz da sua presença, estou botando fé na sua gestão, eu acho que você vai ser uma excelente presidente, está se preparando bastante, leva com seriedade, o pessoal respeita bastante, e isso é muito bom para o clube. E realmente o que você coloca são 2 questões que são muito contaminadas com as chamadas lendas rotárias. A admissão de um novo associado não precisa de assembleia. Não há necessidade de assembleia. A admissão de um associado, veja que eu estou usando o termo admissão, não é posse. Não existe posse para a pessoa entrar no clube. Não faz sentido até a palavra. Por que seria posse? Está sendo dada posse do quê? Vai ser empossado a quê? A ser sócio? Sócio não é posse. Então, a terminologia é perigosa. E eu, como jornalista, eu digo sempre, né, que as palavras têm poder.
Então, você vai dar posse para um companheiro, depois você reclama que ele é dono do clube. Ué, ele tomou posse daquilo que foi dado. Então, não existe posse para associado novo, é a admissão. E a admissão ela é feita através dos critérios que estão no Estatuto e no Regimento Interno, que o Conselho Diretor aprova, não é o clube na sua maioria. Não é o clube na sua maioria. Está escrito lá, gente. Eu não estou inventando nada. O Conselho Diretor aprova ou não e anuncia para os demais. E os demais têm um prazo para apresentar por escrito alguma objeção. Simples assim. E essa objeção será avaliada pelo Conselho Diretor, se aceita ou não a objeção. Aí vem aquele cidadão que fala assim, se o fulano entrar, eu saio. Então sai. O clube não é seu. Você quer mandar no clube? Então, 20 pessoas votam favoravelmente à entrada de um. E uma pessoa fala não, o voto dos 20 não vale nada. Não faz sentido isso. Tanto que não está escrito dentro dos documentos do Rotary. É tudo organizado. Por isso que tem que ter um regimento interno muito bem detalhado a respeito de quem pode entrar, quem pode fazer parte daquele clube. Cada clube tem a sua característica. Então, não há necessidade de fazer assembleia. Você pode fazer assembleias extraordinárias quando acontecer um fato esdrúxulo, um fato pontual, um fato anormal. Do contrário, não me parece ser necessário outro tipo de assembleia. Com relação a essa dupla filiação que você se refere, e eu já expliquei para alguns da cidade de Garça, viu, Lani? Não tem nada a ver com o que vocês estão achando. O que não pode, dupla associação, é do associado representativo com o associado honorário. Você não pode colocar um associado representativo do clube como associado honorário. Essa é a questão que está escrito nesse artigo que você se refere. O Rotaract, ele pode ter dupla filiação, mas não é interessante, porque ele terá que pagar a despesa como rotariano e terá que pagar a despesa como rotaractiano. Então, não é vantagem. Ele vai ter que pagar os $90 anuais do Rotary mais os $8. Então, é como se ele tivesse que pagar quase que $100. Isso é um erro da nossa instituição que até agora eu não entendi, né? E já discuti esse assunto com várias pessoas. Agora, você, Elaine, é associada representativa do Rotary Clube de Garça Real. Você não pode ser honorária do Garça Real. Agora, a Elaine pode ser associada honorária do Marília Inovação, porque é outro clube. Então, eu já expliquei para alguns colegas de Garça essa questão. Não quer dizer que... Gente, eu tenho 19 títulos de associados honorários. E eu não iria fazer algo ilegal da nossa instituição, né? O recordista, na minha opinião, me parece que é o nosso diretor Pretoni, que tem 102 títulos de associados honorários. 102. Então, vejam vocês que o título de associado honorário, ele é uma homenagem para aquele companheiro ou não que tem exatamente uma ligação com o clube. Ele tem uma certa intimidade com o clube. O honorário ele não pode votar e nem ser votado. E também não paga a mensalidade do clube. Então, são as 3 diferenças entre o honorário e o representativo. É essa questão que está dizendo ali, de que não pode ter a dupla associação de honorário e também de representativo. Agora, não pode ter dupla associação também, Elaine? Eu, por exemplo, sou associado representativo do Rotary Clube Marília Inovação.
eu não posso ser associado do Rotary Clube de Garça Real, porque eu já faço parte da associação do meu clube, que é filiado ao Rotary. Eu não sou, você também não. Nós não somos filiados ao Rotary. Futuramente poderá ser. Por quê? Porque está em estudo um programa piloto com o associado passaporte, que é aquele associado que paga direto para o RI e ele escolhe que clube que ele quer participar. Está em estudo, está em elaboração, existe um estudo norte-americano e um estudo europeu, que está estudando essa viabilidade. No Rotary, pessoal, nada é apresentado da noite para o dia. Quando o Rotary apresenta alguma coisa, apresenta depois de estudos, de exames, de testes, de laboratórios, de resultados, para poder apresentar. Senão, não vai ser apresentado. Mas, por enquanto, essa é a questão no que se refere ao associado do clube. Só para reforçar a questão da admissão, pessoal, aproveitem o momento da admissão para presentear o novato com o estatuto e o regimento interno. Eu acho fantástico isso. Eu oriento sempre os clubes a fazerem isso. Agora, é importante, prestem atenção no que eu vou dizer, que o clube reative, eu falo reative porque sempre existiu, e se eu fizer uma chamada aqui com as 50 pessoas que estão presentes, nós vamos ver que nenhum clube faz isso. Reative a função do mentor e do padrinho, que são duas personagens importantíssimas dentro do quadro associativo. O mentor é aquele que vai orientar rotariamente o novo companheiro. O padrinho é aquele que vai orientar o novato em termos de comportamento. Então, são duas figuras que não podem ser realizadas pela mesma pessoa. Tem que ser pessoas diferentes. Eu sou mentor de várias pessoas dentro do meu clube. Sou padrinho também de várias delas, mas não de todos. Porém, eu faço a orientação nos dois sentidos. A orientação rotária e a orientação de comportamento da pessoa, né? Porque cada pessoa tem um jeito. E eu sempre faço a comparação assim: o mentor é o pai e o padrinho é o tio da criança. O tio da criança quer que a criança fale palavrão, suba em cima da mesa, joga, né, papel molhado no teto, puxa a orelha do cachorro. O tio adora isso. O pai não. O pai não gosta que o filho faça essas traquinagens. Entenderam a diferença? O pai vai educar, que é o caso do mentor. E o padrinho vai discutir, vai conversar com o novato a respeito do seu comportamento. Outro detalhe, ainda aproveitando a questão da admissão, que eu sugiro sempre aos clubes que eu assessoro, o seguinte aspecto: crie a comissão de acolhimento. E essa comissão de acolhimento tem que ter como foco principal a atenção ao cônjuge, seja marido ou seja esposa. Por quê? É o cônjuge que decide a vida do rotariano. É o marido e a esposa que faz a cabeça do associado ou da associada para sair ou para ficar. Então, vamos ser inteligentes? Se eu orientar o cônjuge, se eu passar informação para o cônjuge, se eu for simpático com o cônjuge, se o cônjuge se sentir bem no meu clube, qual é a chance de eu perder o associado? É mínima. Então, essa subcomissão de acolhimento, que fica na comissão de admissão, na comissão do quadro associativo, ela é estratégica na manutenção do quadro associativo do clube. Ô, Patrícia, eu estou com inveja de você, viu? Minha cachorrinha está do lado aqui chorando para eu pegar ela no colo e eu não peguei ela ainda, viu? Eu estou com 3 em volta de mim. Eu já vou pegar você, Jolie. Já está acabando. Já. Vamos passar aqui para a última pergunta, que é do companheiro Colombo.
Boa noite, Márcio. Obrigado por mais uma vez estar te ouvindo e aprendendo. A minha colocação é o seguinte: com relação ao que o meu governador Valdir falou sobre o título de companheiro, a chamada de companheiro, há algum tempo isso me incomoda. Não por qualquer coisa pejorativa que seja, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, acho que a coisa mais honrosa que nós temos é de nos chamarmos de rotariano. Então, eu passei, nas minhas chamadas a um outro rotariano, às vezes sai o companheiro pelo tempo todo que se usou isso, mas eu prefiro chamar de rotariano. É muito honroso ser chamado de rotariano. Com relação ao estatuto e ao regimento interno, com a possibilidade de não ser mais obrigados a fazer o registro do regimento, o que ocorre? O regimento é uma forma de aplicação do que o estatuto determina. Então, eu agora, há pouco tempo, fiz o estatuto do Imperial, recém-fundado, e o que eu fiz? Eu apenas esmiucei os detalhes no próprio estatuto e o regimento interno vai ficar bastante pouco com sugestões. Quer dizer, o estatuto ele já pode servir como estatuto e o próprio regimento interno. Apenas as determinações que tem ali, a gente aplica a forma de utilizar. Olha, Colombo, realmente você fez algo assim, até mais do que deveria. Normalmente, eu aconselho copiar e colar. Copia, cola, põe no papel, preenche os dados do clube, traz a lista de presença que o cartório vai pedir, Sim. Apresenta, registra, não vai ter briga, discussão nenhuma, e está tudo certo. Agora, o regimento interno é o que você colocou. Gente, só para pontuar, qual é a diferença entre estatuto e regimento interno? O estatuto é a regra do jogo. O regimento interno é como que eu vou jogar o jogo. Entenderam ou não? É mais ou menos assim, ó, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem a regra dela, do campeonato, né? Que o Botafogo está indo muito bem, obrigado. Né? Agora, se o Palmeiras quiser reagir, ele vai ter que mexer em alguma coisa lá no clube dele, no time dele, na estratégia dele, para ganhar o primeiro lugar do Botafogo. É o regimento interno, é o que o Palmeiras vai ter que fazer. Agora, o estatuto é a regra do campeonato, que é igual para todo mundo. O Botafogo está fazendo certíssimo. Está jogando direitinho. Entra treinador, sai treinador, o time continua ganhando. Ou seja, está quase falando para os outros assim, gente, não precisa nem de treinador. Está quase que ensinando isso, né? Agora, a regra do campeonato é igual para todo mundo. Vitória, 3 pontos, empate é 1 ponto, né? O critério de desempate é o número de vitórias, é igual para todo mundo. No clube, é exatamente isso. O estatuto é como que o clube vai ser conduzido. E o regimento interno é a forma como o clube vai ser conduzido. Tem clube que tem um jeito, tem clube que tem outro jeito. Por isso que tem vários clubes na mesma cidade. A minha cidade aqui, pessoal, tem 250 mil habitantes, para zerar. 250 mil. Não é uma cidade grande, uma metrópole ou coisa parecida. Quando juntar com Garça, vai ficar legal, que vai crescer bastante. Mas, por enquanto, não juntou com Garça, né? Então, vamos continuar com 250 mil. Nós temos 9 clubes. 9 clubes. Aí você vai falar para mim que é dissidência? Não, não é dissidência. Por que não é dissidência? Porque cada clube é de um jeito. Cada clube tem uma característica. Tem clube que tem mais mulheres, tem clube que tem mais homens, tem clubes que só tem homens, tem clube que só tem mulheres. Percebe? Cada um tem sua característica. Mas o estatuto é igual para todo mundo, independente do clube. Por isso que eu não perco muito tempo, viu, Colombo? De ficar esmiuçando. É copiar e colar. Perfeito. Leva para o cartório e está tudo certo. Agora, o regimento interno, aí nós vamos conversar. Aí cada clube tem seu jeito.
Cada clube tem sua forma. Por exemplo, eu acompanhei um clube que, para fazer um intercâmbio internacional de jovens, precisava ter a cada intercâmbio, olha que regra legal, 10 associados. Então, se o clube tivesse 10 associados, faria um intercâmbio. Se o clube tiver 20 associados, serão 2 intercâmbios. Quando o clube chegar a 30 associados, fará 3. Por que isso? Porque houve uma época que o clube tinha 9 pessoas e tinha 3 intercâmbios. Vocês imaginam a dor de cabeça que foi para o clube? Porque intercâmbio dá dor de cabeça para caramba, quando não se é bem organizado. Então, o clube falou assim, a partir de agora, a cada 10, um intercâmbio. Então, o clube precisa criar essas regras. Aquele clube tinha essa regra. Os outros não têm essa regra. Percebe, Colombo, que a coisa ela precisa ser bem conversada. O governador não vai interferir, ele não pode interferir nesse processo. O RI não vai interferir se você estiver cumprindo as regras, né, do estatuto corretamente. E como alguém colocou aí, né, dos valores pátrios, né, as regras pátrias, né? Se você estiver seguindo a base, o RI não vai interferir. Ele não consegue interferir. Até porque o clube tem uma certa autonomia. Então, pessoal, tanto o estatuto quanto o regimento interno são os principais documentos de um Rotary Club. Por isso que precisa ser bem compreendido, por isso que precisa ser bem conversado, e o mais importante, pessoal, conhecimento de todos. Todos os associados. Se o seu clube tem 10 associados, que os 10 saibam do estatuto e regimento interno. Se o seu clube tem 30, 50 associados, que todos eles saibam do estatuto e do regimento interno. Eu tenho absoluta certeza que os problemas serão bem menores, os conflitos serão raros e o clube vai ser capaz de desenvolver o que a nossa organização pede, que são os programas tanto do Rotary quanto da nossa fundação. Beleza. Obrigado, Márcio. Show! Bom, nesse momento, concluídas as perguntas, queria agradecer a todos, principalmente ao Márcio Medeiros. Pontuamos 52 às 20 minutos. Estamos agora com 44 pessoas na plateia eletrônica e convido a doutora de protocolo às palavras finais, antes de ouvirmos a primeira estrofe do Hino da Bandeira e fazermos um companheiro terminal. Por favor, Renata. Bom, eu agradeço a presença de todos em nossa reunião, parabenizo ao companheiro Márcio, né, sobre a exposição dessa forte instituição social a qual participamos e que possui o seu regimento, a sua identidade. O Rotary é o que o Rotary faz. Então, vamos construir uma identidade de trabalho sério, de servir sem olhar a quem. Hoje tivemos a grata presença de 52 companheiros. Eu agradeço às lideranças rotárias que estiveram conosco, nos prestigiando com a sua presença. Boa noite a todos. Com a palavra, o nosso presidente, José Cândido. Obrigado, Renata. Queria parabenizar a todos os pais por esse domingo que está chegando, no domingo dia 13. Que seja um domingo de muita paz com vossas famílias e que a força masculina, sempre aliado ao amor feminino, possa ser a constituição desse grupo de amigos, desse grupo de líderes, para que possamos estar sempre juntos nessa comunidade fraterna, integrativa, positiva, evolutiva, constitutiva, que é o Rotary. Nesse momento, escutaremos a primeira estrofe do Hino à Bandeira. Por favor, secretária Patrícia Magluta. Salve, lindo pendão da esperança.
símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Não importa quem vai. E aí, Márcio? Por favor, encerrar com o sino. Márcio? Presidente, meus parabéns. Uma grande aula. Estou, assim, adorando, aprendendo muita coisa. Meus parabéns. Ok, muito obrigado. Parabéns. Obrigado a todos. Valeu, Henrique! Estou com saudade. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Final de semana conversando. Pintor! Que muita Vicentão, gente um abraço, não Vicentão! ficamos conhecendo Valeu, muita queridão. Um abraço, queridão. palestra, não é? Que quanta Ah, gente que não bem. sabe do que ele José falou. Cândido, pela palestra aí do companheiro Márcio. Foi Obrigado. muito bom, foi muito bom. Muito bom. Aprendemos Obrigado, muito. Neide! Neide, obrigado. Agora a Boa noite, bichinha ganhou Neide. colo, né, Márcio? Ganhou Agora colo. tá aqui, ó, ela tá chorando aqui, tadinha. Ah lá, ó. Valeu, Parabéns, Márcio. gente! Valeu, Neide! Valeu, Marcão Parabéns. Pintor! Governador Valdir, boa Valeu, noite. Katsumoto! Robertão! Olha, Muito gente, até o bom, Adílio muito estava bom. aí, meu, Valadão, figuraça! Ô, Márcio, Fala, Pintor! tempo atrás estava lembrando de você. Fui Que dar uma bom. voltinha de bicicleta. Não. Cansa muito, bicicleta cansa demais. Não. Ei, Márcio, fiz o caminho de Santiago. Você fez? Agora em começo de maio. Ei, 1.080 beleza. quilômetros. Lá na Pô, da França manda e na foto. Espanha. Né? Manda foto, Vou mandar pô. umas fotos para você ver. Grande abraço, Márcio. Até mais. Valeu, Tablete. Vê se põe o nome aí, Tablete. Deus a Estou todos. cansado já de ver só sua cara, não ver seu nome. Eu aloco sempre meu nome. Eu não sei como é que funciona o chat, mas mandei aí para você no teu WhatsApp. E ó, parabéns pela informativa. Teremos um brasileiro no RI, né? Fantástico. Muito bom. Nossa, tô vibrando desde cedo, viu? Parceiro meu aqui em São Paulo. Gente finíssima. Ah, esse é parceiro de todo mundo, rapaz. Isso é figuraça. Tamo junto. Olha o que Valeu. você fez comigo Olha lá. hoje, ó. Tô aqui Alterei, brigando virou pra ver meu jogo tablete. do Corinthians, hein? Vamos lá. Boa sorte. Olha lá, Parabéns aos pais. Boa virou noite. tablete. Olha lá, Valeu, já Valdir. renomeei ele. Valeu. Ele é muito folgado, viu, Tchau, Patrícia? A gente tem que dar uma dura nele, viu? Tchau, boa noite. Só não manda o Valeu, cachorro morder, presidente. hein? Por favor. Boa Agora vocês dão noite, licença boa que eu tenho que noite. cuidar da minha pequena peludinha aqui. Tchau para todos. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Boa noite. Tchau. Boa noite, Neide.